Porque assim, hoje eu acho que é meio que como todas as profissões, né? Tem o cara que faz muito bem feito, o cara que é pelo preço e vai todo mundo pelo preço. Eles vão pelo preço, né? E infelizmente... Mas é um buraco no chão, meu filho, não dá pra ver o que tá fazendo lá dentro. Como é que a gente vai saber que o cara tá cavando um poço bem feito? Pronto, é ser acompanhado por um geólogo ou uma pessoa que tem experiência. Certo. Porque um geólogo, quando você contrata, a maioria dessas empresas, elas têm um geólogo apenas para assinar a RT e tudo. E muitas vezes o cara que é um empreendedor, ele diz, não, faça o poço. E ele manda o prático. O cara que já cava há 20 anos. E muitas vezes ele faz de qualquer jeito para captar mais água. Não, doutor, seu poço aqui está dando 15 mil litros por hora. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, mas só que ele não isolou, dependendo do seu entorno, ele não isolou o aquífero indesejável. 5, 6, 10 metros, entendeu? Não, mas vamos traduzir, calma. Entendeu? Porque você é doutor. Quem está assistindo aí não é doutor, não. Aí, o que é o aquífero indesejável? É aquela fração que está você pegando aqui o terreno, né? Até 10 metros, 15 metros de profundidade. Dependendo da zona, por exemplo, se você for fazer um poço numa zona totalmente urbana, aquilo ali tem que ter um tubo sério, um tubo sem ter ranhuras, entendeu? Para que essa água entre. Porque se você começar a captar essa água realmente vamos dizer assim, na tipologia muito superficial que vai ter, você vai pegar água do esgoto, água de fossa, certo? E aí você vai contaminar a água que está numa profundidade já de 80, 70 metros. Então esses 15 metros eles precisam estar bem isolados. Isolados. E a gente chama de tubo sério. Só que a maioria muitas vezes coloca o quê? Pré-filtros que são ranhuras, o quê? Assim, muitas vezes coloca até 3 metros. Aí coloca 3 metros, 5 metros, 7 metros, que deveria estar o quê? Isolado. Só que esse aquífero indesejável, que a gente chama, né? Ele vai o quê? Captar água de quem? De fossa, vai captar água do esgoto, certo? Sim. E vamos dizer assim, não tem um saneamento. Aí piorou mais a situação. E quando, vamos dizer assim, isso entra na estrutura, isso aí também vai de acordo com a província hidrogeológica de cada situação. No sertão central a gente tem uma situação. Aqui, por exemplo, na faixa litorânea, a gente já tem a bacia sedimentar, barreiras, né, a formação barreiras, até chegar no cristalino, né, que é a parte da rocha. Né? Então você tem que, muitas vezes, você vai locar um poço, você tem que o quê? Fazer uma geofísica para saber, porque geofísica também é aquela coisa. Mas o que é a geofísica? Geofísica é como se fosse um raio-x. Tá. Pronto, já vou falar. É um raio-x. Ele vai indicar onde tem o quê? Água. Agora, detalhe, é um método indireto. Ele não é um método direto. Vamos dizer assim, através de fios no chão, que você, vamos dizer assim, dá choque no chão, e aí você vai, através de um aparelho, você vai ver onde tem o quê? Água. Certo? De uma maneira bem... como se fosse um raio-x. Você vai... Aquela varetinha não é melhor, não? Radiestesia. Pronto, a radiestesia funciona. Tem Funciona. Tem cliente que ele preferiu chamar o cara da varetinha. A radiestesia que ela vai indicando e tal, enfim. Certo? É bastante interessante. E ele realmente, através dos polos da água, aquela coisa toda, ela vai envergar, né? Falando de um modo bem popular, indicando onde tem água. Funciona, mas não é para todo mundo, não. Tem que ser realmente pessoas que saibam realmente bem experiente. Isso aí são pessoas que já têm 20, 30 anos no trecho. Mas aí no máximo ele vai conseguir dizer, olha, aqui tem água. Mas assim, geofísica, seja com a varinha, seja com equipamento, ele nunca vai te dizer o que? Quantidade e qualidade de água. Certo. Ele vai te indicar que tem água. Mas dizer que aqui eu vou ter 50 mil litros, ele, vamos dizer assim, ele pode jogar na loteria hoje que amanhã ele está milionário. Né? E qualidade, então, ele também não pode o quê? Inferir sobre a qualidade, porque muitas vezes você tem que saber como é que você vai construir esse poço, né? Você tem que fazer um estudo do seu entorno, né? E aí, voltando para aquele assunto, você pega muitas vezes uma água muito dura, né? Essa água com dureza total é excesso de cloro, com cálcio, com magnésio. Aí ele vai o quê? Pegar essa água, jogar no piso e com o tempo esse verniz do piso, que é cerâmica, ele vai começar a desbotar, né?
enfim. Fica incrustado. Exatamente. Então você vai ter que fazer a ação química, né, com agentes químicos para poder tirar. Só que você acaba terminando de acabar com o piso, né? Porque muitas vezes você vai usar soda cáustica, né? Aí vai usar ácido clorido, ácido fosfórico, não tem todo tipo de ácido, você acaba, né, destruindo realmente aquela coloração do piso, aquele verniz. Porque dependendo do piso ele tem um verniz, né? Para que ele dá aquele brilho, aquela situação. Mas você precisa analisar. É o que? Cloreto, né? A dureza total dessa água. Que a dureza total, quando é que a gente pode dizer assim, essa água aqui está considerada dura? Acima de 250 miligramas por litro. De dureza total. É um parâmetro, né, que você, no caso um laudo físico-químico, ele vai te dar esse parâmetro. Né? É uma titulação volumétrica com EDTA, né, e os pigmentos para fazer a mudança de cor, quando você tiver isso no laboratório, e aí você vai dizer se essa água é dura ou não. Né? Consequentemente, quando você analisa a dureza total, que é na escala de Mohs, você também faz cloreto. Então, dureza total e cloreto, eles estão o quê? Diretamente associados, juntamente com o quê? Com cálcio, magnésio, né? Sódio, potássio, os íons maiores, né? Então, você tem que ver tudo isso. Então, a água realmente muito com teor de sais, né? Aí eu chamo sólidos totais dissolvidos também, que é um bom parâmetro. Você, por exemplo, pegar uma água com 1000 de miligrama por litro de sólidos totais dissolvidos, a dureza está estourada, o teu sódio está estourado, né? Só que na legislação, cálcio, magnésio e potássio não tem os valores máximos permitidos para água potável, né? Pode ser qualquer valor. Mas o que? A dureza e o cloreto está especificado na legislação. Então você já tem um norte, né? Que é se essa água realmente vai acabar com o piso, com o tipo de material. E tem certos tipos de alimentos que são produzidos com água e saneante, que se essa água for muito dura, tu vai usar ácido sulfônico, barrilha, e teu amaciante, teu detergente, teu espessante, ele não vai ficar legal, porque você, saneante tem que ser feito o quê? Com água altamente, praticamente pura. Como se fosse destilada, né? Destilada. Entendeu? Porque você precisa incorporar uma série de coisas, essências e tudo, para poder você fazer o quê? Ter aquela viscosidade, ter aquele cheiro. Então, uma água muito dura, uma água com alto teor de sólidos totais dissolvidos, ela não vai incorporar nada. Fora outros parâmetros, aí tem o nitrato, né? Matéria orgânica, carbono orgânico total, tá? Que muitas vezes ninguém analisa, certo? Sílica, entendeu? Porque, no caso, a gente aqui, no estado do Ceará, é uma região vulcânica, onde a gente tem o quê? Um cristalino. Então, a gente tem muita sílica nessa água. Então, quanto maior a composição com sílica e esses outros elementos que eu falei, você não vai conseguir fazer uma água ideal. Tanto é que empresas de cerveja e refrigerante grandes, na época, foram embora daqui porque a água, vamos dizer assim, não tinha ainda as bancadas de osmose que a gente vê hoje tão comumente, né? Sim. É muito difundido hoje a osmose. Por exemplo, a Brahma, que era perto ali no Papicu, ela foi embora, foi para Caxias, porque a água, você precisa de água boa. Porque aí você precisa tratar, porque você vai colocar CO2 na água, você vai colocar uma série de coisas. Então, eu preciso o quê? Deixar essa água fraca. Sim. Descaracterizar ela fisicoquimicamente para jogar todos os componentes e ela o quê? Para não ter as reações também. Isso, né? Porque aí se eu pegar uma água muito dura, né? Alto teor de nitrato, cloreto, dureza, altos valores, esses vão reagir e você não vai ter o quê? Um produto de qualidade. Sim. Entendeu? Isso também se aplica no indústria de pães, né? De alimento em geral. De um alimento em geral. Entendeu? Porque você vai lavar por exemplo, alimento, né? Você vai introduzir naquela... E a água é na tudo. Massa. Na massa e muitas vezes, né? Poxa, eu vou botar um fermento, mas aquela água ela não tá legal. Entendeu? Ela tem um teor de dureza elevado, um cloreto elevado, um nitrato elevado. Hoje mesmo pela manhã, 5h40 da manhã, eu estava analisando umas amostras de nitrato, uma coisa assim horrível, de poço, né? Você coloca, ela fica igual, tem água, você transforma a água em vinho. Fica rosa assim, uma quantidade, ou seja, poço mal feito, né? Porque você pega esse tal do aquífero indesejável. E dependendo do seu entorno, se não tiver saneamento,
E aí, Márcia, como é que eu vou tratar isso? Aí você vai ter que passar por um tratamento muito mais bruto, muito mais tecnológico, né? Um tratamento terciário para poder tirar. Porque não